Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar algumas experiências que eu tive no meu primeiro emprego. Já adianto que o objetivo não é desmotivar ninguém, não é só compartilhar coisas negativas, digamos assim, mas a experiência de trabalhar por si só já não é tão simples quanto parece, né? Ela é bem desafiadora, é difícil sim, e são muitas mudanças, muitas perspectivas, coisas novas, então é uma adaptação também, né? Que faz parte da vida. E eu fui muito avisada antes de entrar nesse mundo, né? Antes de entrar no mercado de trabalho. Os meus pais sempre conversaram muito comigo. Lá com os meus 13 anos, mais ou menos, eu já começava a falar pra eles que eu queria muito trabalhar, eu queria muito ter a minha independência, ganhar meu dinheiro, comprar as minhas coisas. E eu fui muito avisada, principalmente pelo meu pai, do quão complicado e complexo é tudo isso. Ou seja, que se eu entrasse nesse mundo, eu entraria pra não sair nunca mais, né? E isso é muito impactante, é até difícil, né, de pensar a respeito, mas é a verdade. Então, é algo que a gente começa a fazer e não para mais, e aí vira uma coisa que já não é mais novidade, que é difícil também, né? E no dia a dia vira parte da nossa rotina. Então meu pai foi muito sincero comigo logo de início, logo de cara, e ele falou: "Espera um pouquinho, calma, respira. Você vai ter esse momento, vai chegar a sua hora e tenha certeza disso, sabe?" Então, lá com os meus 14 anos, né, que daí já é a idade de menor aprendiz, eu já comecei a pesquisar sobre isso, enfim, já tinha acesso à internet também. Então, começou a ser uma coisa que foi aflorando, aflorando, aflorando. E aí, com 15 anos, surgiu a oportunidade, né, de... Eu sempre tava ali atualizada, assim, sobre o site de emprego e tudo mais. E o CIE é um site muito famoso, né, de estágio. E aí, uma professora me indicou e eu entrei lá pra ver e tinha uma vaga pra ser estagiária na Caixa Econômica Federal, ou seja, estagiária de banco, né? E aí eu me interessei, eu fiz ali o meu cadastro, fiz a provinha, né, online, e me chamaram pra entrevista. E aí eu logo de cara contei pros meus pais, e meu pai falou: "Tem certeza? A gente super te apoia e tudo mais, mas assim, tenha certeza do que você tá fazendo." E eu falei que sim, que era o que eu queria. E aí fui lá, fiz o processo seletivo, fiz a entrevista, passei, e aí logo de cara já iniciei. Porque é muito assim, né? Você vai, você tá com a expectativa, e ai, vai começar não sei o quê. De repente você faz a entrevista e depois já tem a resposta e já começa, né? Não tem, tipo, um período pra você pensar, raciocinar, digamos assim. E o objetivo nem é esse, né? É pra você realmente começar mesmo de cara. E aí eu iniciei esse processo, né? Lá em 2015. Na entrevista eu já tava super nervosa. Imagina no primeiro dia, né? Que eu não sabia o que estava por vir. Então eu cheguei lá, assim, me tremendo de verdade, pensando: e agora? Me lasquei. Porque é isso, vai começar esse processo. E aí fui, daí no primeiro dia já tive algumas atribuições, né? Já me passaram algumas coisas, eu sempre com o caderninho anotando, assim, prestando atenção em tudo. E era eu e mais um colega nesse mesmo setor, né? E a minha coordenadora, né, que era a gerente ali do setor, ela era uma pessoa que cobrava bastante, sabe? Ela era bastante exigente. Então, logo no primeiro dia, ela já falou muito isso pra gente, tipo: "Eu espero o melhor de vocês, eu vou passar as instruções uma vez, eu quero que vocês anotem." E aí, enfim, foi bem rigorosa nesse sentido, até demais, né? Até pensando hoje em dia, assim, eu penso que não tem essa necessidade tão grande. Eu acho que também é uma fase de aprendizado, né? O objetivo é aprender. E o estágio, né? O menor aprendiz tá aí pra isso. Então, enfim, isso é um outro tema, né? Tema pra outro vídeo. Mas comecei ali, fiz o primeiro dia e me impactou muito, né? Essa questão dela ser rigorosa, dela já pontuar tudo no primeiro dia, me assustou um pouco. E aí no segundo dia, daí eu cheguei em casa, falei, né, pros meus pais: "Ah, foi ótimo, não sei o quê", mas assim, segurando aqui o choro na garganta. No segundo dia de manhã, meus pais foram trabalhar, todo mundo saiu de casa e eu fui tomar meu café chorando. Chorei sozinha ali, sabe? Pensando: o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? E lembrando do que meu pai me falava, né? Enfim, é muito doido isso. Até me emociona pensar nesse quesito, assim. Mas eu
chorei ali, fiquei, nossa, mal, mas eu pensei, até queria desistir, de verdade. Pensei nessa hipótese, falei, não vou mais, nunca mais, enfim, vou ficar aqui. E aí decidi que eu iria sim. Então fui, né, trabalhar, eu ia de ônibus, então eu saía um pouquinho depois dos meus pais, pegava o ônibus e ia, era relativamente longe da minha casa, então demorava um pouquinho, e de manhã ônibus lotado e tudo mais, então foi a minha primeira experiência nesse sentido, né, porque assim, eu fazia um curso perto de casa, mais ou menos, que eu pegava ônibus às vezes pra ir pra lá, e eu achava o máximo ver as pessoas com bolsa toda arrumada, enfim, indo pro trabalho, voltando do trabalho. Ficava imaginando, né, como se fosse eu e não sei o quê. E quando chegou a minha hora eu pensei, cara, não é bem assim, né? Claro, é a realidade, né? A expectativa e a realidade geralmente são diferentes. E indo todo dia e eu ficava só imaginando no que eu pensava antes, né? Mas é muito engraçado. E aí comecei o processo, fui indo, né? As coisas foram ficando mais tranquilas também ao longo do tempo, né? Eu fui me acostumando, fui me adaptando mesmo, né? Mas mesmo assim não deixava de ser desafiador. Então, tinham várias coisinhas assim que ia me mostrando quão complexo é mesmo esse novo mundo, né? Na nossa vida. E mesmo porque eu era muito novinha ainda, né? Ainda tava no ensino médio, são muitas coisas na cabeça, e coisas de vestibular, e decisões, e cobranças internas também. Então, muitas coisas na minha cabeça. E aí tava tentando assimilar tudo isso, né? Todas essas informações. Outro desafio muito grande é que, como eu comentei, eu era estagiária, né? Entrei como estagiária. E também uma coisa que eu fiquei sabendo quando eu estava lá é que o meu almoço era de 15 minutos. Pra muitas pessoas pode não parecer nada demais, porque já tá acostumado também. Mas eu não tinha essa ideia. E aí quando eu contei pros meus pais também que eu tinha um almoço de 15 minutos, eles ficaram, quê? Como assim? Porque eu trabalhava 5 horas. 5 horas? 5 horas. E aí eu tinha 15 minutinhos pra almoçar. Era muito corrido. E eu não tava acostumada com isso, gente. Depois eu precisei me acostumar, precisei me adaptar, mas antes disso eu não. E aí, meu pai até pensou, meu Deus, eu vou processar esse lugar, não sei o que, mas gente, é a realidade de muitas pessoas, na verdade. E aí eu tive que me adaptar. Então no primeiro dia, que foi quando eu soube a notícia, eu fiquei assim, o que eu faço? Porque eu nem levei comida nesse primeiro dia, eu pensei, vou ver, né, como é que vai ser, se tem algum lugar pra comer ali perto e tudo mais. Só que assim, gente, salário de estagiária, eu ganhava R$ 600, R$ 630. E isso tudo já era com o dinheiro que eu ia gastar com passagem, porque o vale transporte já estava incluso nesse valor. Ou seja, nada, né, gente? E lá em 2015, né? E aí eu pensava, meu Deus do céu, não tem condição. Depois que eu fui cair a ficha também, né? Porque eu pensava, não, dei um almoço fora e não sei o quê. Ai, gente, sonhadora. E aí, agora eu dou risada, né? Mas enfim. Aí nesse primeiro dia eu falei, lascou. Tive que sair correndo, correndo. Tinha um Subway lá perto, fui pro Subway, tava uma fila gigante, óbvio, horário de almoço. E aí, quando eu consegui o meu lanche, quando eu consegui terminar ali, né, de finalizar o meu lanche, faltavam 5 minutos pra eu voltar. Gente, o desespero. Eu engoli, comi metade, na verdade, do meu lanche. Guardei o resto pra eu comer depois. Gente, saí correndo. Nem escovei o dente e voltei. Foi horrível. Aí nos próximos dias eu tive que ir me adaptando, né? E, enfim, levando marmita, comecei a levar marmita todos os dias, enfim. E a minha orientadora, né, como eu falei, bem rigorosa, então ela pegou um dia assim que eu me atrasei, sei lá, 2 minutos porque eu tava escovando meu dente. E ela falou, por que você se atrasou? Gente, ela tinha 1 hora de almoço, eu tinha 15 minutos. E às vezes ela até ultrapassava 1 hora dela de almoço, só pra constar, mas enfim. É... Não é fácil. Estagiário sofre, né, gente? Eu sempre ouvia isso e não dava razão. Mas agora eu sei, né? A realidade. Mas, gente, eu tinha 15 minutos de almoço e muitos dias eu ficava a mais do meu horário pra dar conta do que eu tinha que fazer. Porque ela me passava muitas atribuições, assim. Lembra aquele meu colega que entrou comigo no setor? Ele foi mandado embora
Acho que não deu nem 15 dias que ele tava lá. Coitado, foi difícil. Mas aí eu tive que pegar as funções que eram dele, entendeu? Pegar pra mim. Então eu tinha muita coisa pra fazer. E aí eu ficava mais, gente. Até ela me falava: fica um pouquinho a mais pra você terminar o que você tem que fazer hoje. Gente, hoje em dia eu acho o cúmulo, mas eu ficava. E eu nem falava pros meus pais, gente, porque se meus pais soubessem, meu pai ia ficar louco, né, na cabeça. Mas eu ficava mais, gente. Almoçava ali uns 15 minutos e ficava tempo a mais. Inclusive, eu perdi o ônibus pra ir embora, né? E assim, era meio longe, como eu falei. Então, se eu não pegasse o ônibus de determinado horário, eu tinha que esperar muito tempo. Então, era horrível. E aí, eu sofria com isso, gente. Inclusive, tinha que correr pra pegar o ônibus. Direto corria, gente. Saía correndo que nem uma louca. Pra poder pegar o ônibus que eu chegava mais cedo em casa, né? No horário certo, digamos assim. E... nossa, não era fácil. Mas assim, ainda bem, né? Óbvio, tudo tem um lado positivo também. Claro que eu aprendi muito lá. E ainda bem que eu chegava relativamente cedo em casa. Então eu saía de lá 2 horas e eu chegava 3 horas em casa. Mais ou menos, né? Dependendo se eu saísse no horário certo. Mas aí eu estudava de noite, então eu tinha, tipo, o período da tarde, finalzinho da tarde, até pra me organizar, né, pra tirar uma sonequinha. Então esse lado também era o que me confortava, digamos assim. Mas, além daquele segundo dia de trabalho que eu chorei, tiveram outros dias que eu chorei também. Inclusive um dia que eu chorei no meu trabalho. Tentei chorar escondida lá no... Gente, eu dou risada, mas é desesperador. Eu tava lá no arquivo, na parte de arquivo, e escondidinha, né? Fazendo lá o trabalho, chorando. E a minha chefe foi me chamar pra fazer uma coisa. Na hora que ela chegou lá, eu escutei os passos dela, que ela usava salto. Inclusive, até hoje, quando eu escuto barulho de salto, me dá um ruim. Mas eu escutava o salto vindo assim. Aí ela chegou, me olhou chorando dela. Por que você tá chorando? Ela já veio assim falar a função, né? Ela ia me pedir uma coisa, uma atividade. Então ela chegou tipo, Pan, eu preciso que você. Por que você tá chorando? E eu assim, com a lágrima escorrendo. Gente, passando mal. E eu não conseguia falar pra ela por que eu tava chorando. Eu só tipo, ai, ai. Daí ela me abraçou. E ela, vai tomar uma água. Daí você vem aqui que eu preciso de você. Assim, gente. Que legal. Que massa. Mas mudando um pouquinho de contexto, teve um dia, gente, que eu paguei um mico. Um mico. Sério, vocês não estão entendendo. Eu almoçava em 15 minutos, né? E eu preferia 1000 vezes levar a minha marmita, né? E quando não dava pra levar a marmita, eu comprava uma coxinha, um lanche, assim, rapidinho ali perto. Que daí já tava esquematizada do ambiente, entendeu? Então eu ia lá e fazia isso. E aí teve um dia que eu paguei um mico. Que eu terminei de almoçar, eu ia escovar meu dente, fazer um xixizinho, né? Meu momento. Mesmo que fosse super rápido. E aí, nesse dia, eu tava muito apurada e eu tava atrasada. Ou seja, eu precisava voltar pro meu setor. Senão a minha coordenadora ia me dar um creu, entendeu? E aí, eu fui lá pegar a chave do banheiro pra fazer um xixizinho. E a chave não tava lá. E eram 2 banheiros. Era uma chave pro masculino e uma chave pro feminino. E aí, só tinha a chave do masculino. Mas me falaram ali na copa, né? Porque tinha uma copa ali pra... muita gente almoçava ali. Na verdade, as pessoas mais, né? Enfim, mas aí eu pegava a chave, fui pegar a chave e me falaram, mas acho que não tem ninguém no banheiro. Ninguém pegou a chave do banheiro feminino. Aí eu fiquei, tá. Então eu vou abrir o banheiro feminino com essa chave aqui do masculino. Foi o dia que eu descobri que as duas chaves abriam os 2 banheiros. E eu entrei, falei, tudo bem, né? A zeladora deve ter pego a chave do banheiro feminino e esqueceu de colocar de novo, então eu vou pegar essa aqui mesmo e vou lá no banheiro feminino. Não tinha ninguém. Entrei, tava escovando meu dente, fui fazer um xixizinho. De repente eu escuto o barulho da porta, do trinco. Tic, 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 tic. Gente, devolveram a chave do banheiro feminino pro lugar e outra pessoa pegou. Uma colega de trabalho. E ela abriu a porta e eu estava sentada no vaso. Gente, que mico. Que mico. E o banheiro dava assim pra agência, sabe? Então se alguém estivesse passando ali, poderia ver, mas graças a Deus mais ninguém viu. E ela ficou tipo. E eu. Gente, eu fiquei muito mal. Eu não queria mais sair do banheiro. Eu queria me enterrar. Me enfiar no buraco. Só isso. Bom, tiveram outras coisas também, por exemplo, ir buscar o almoço de outras funcionárias. Bem legal, né, gente? Minha função super. Ou outra, por exemplo, de ir no cartório pegar uma assinatura. Gente, eu não tinha nem idade pra isso.
Sim, fui no cartório, peguei senha, fiquei esperando um tempão pra pegar uma assinatura. Outra vez eu tava com um malote de dinheiro, muito dinheiro, carregando na rua. Gente, meu Deus do céu, desespero. Enfim, fiz umas coisas bem legais, né? E teve um dia também que foi o caos. Que eu cheguei pra trabalhar, que é assim, deixa eu explicar pra vocês. Meu horário é das 9 às 2 da tarde. 9 horas da manhã eu chegava lá, né, deixava meus pertences ali. Geralmente eu era a primeira a chegar, gente, na agência. Primeira a chegar. Organizava minha mesinha, não sei o que, ligava meu computador, pegava um cafezinho ou um chazinho, ficava de boa. Tinha amizade, gente, com a secretária ali do nosso setor. E aí a gente sempre ficava papeando e fofocando. Inclusive a minha chefe chegava atrasada praticamente quase todos os dias. E demorava mais no almoço. Enfim, umas coisas assim, mas eu amava quando ela demorava porque eu ficava bem susse no mousse. E aí, eu... Ah, inclusive tinha um café toda segunda-feira, porque tinha a reunião geral, né? Toda segunda-feira. E eles faziam um café. E eu ficava ali no café um pouquinho, comia algumas coisinhas, pegava um pratinho, enchia e levava lá pra secretária. Olha que tonga, mas eu fazia toda vez isso. E eu levava lá, a gente ficava papiando, daí eu escutava o saltinho vindo, corria pra minha mesa, ela fingia que eu tava trabalhando. Enfim, aconteceu muito. E foi nessa época que eu comecei a comprar, tipo, Avon, Boticário, loucamente, bem maluca, porque eu comprava dessa mulher, né? Enfim, ela sugava meu pouco dinheiro, gente, mas enfim. Aí, teve um dia que eu cheguei lá, organizei minhas coisas e tudo mais, comecei a sentir um cheiro estranho. Pensei, o que é isso? O que tá acontecendo? Mas tá, daí chegou a secretária, ela também sentiu um cheiro estranho. Mas continuamos plenamente. Começou a chegar uma pessoinha, outra pessoinha. Perguntei se estavam sentindo um cheiro estranho também. Chegou a minha chefe, né? Por último, porque ela estava atrasada. Aí ela chegou e sentiu o cheiro dela. Gente, vocês estão sentindo um cheiro de gás? Aí todo mundo, gás? E aí ela ligou, né, lá pro... abriu um chamado. E aí o cara falou assim, como assim cheiro de gás? Subiram lá, né, pra ver o que que era. Um técnico, sei lá do que lá, foi ver e ele... Isso aqui tá com cheiro de um gás que não... a gente não poderia estar sentindo. Todo mundo desesperado. Vamos evacuar o prédio agora. Liga pra todo mundo. Todo mundo teve que evacuar o prédio e sair. Todo mundo ficou na porta da agência, até os clientes, obviamente, tiveram que ser removidos. Todo mundo ficou lá na porta da agência, assim, esperando um tempão. Gente, juro, a gente ficou esperando um tempão. Porque eles tinham que tentar achar de onde estava vindo esse gás. Que gás era esse, pelo amor de Deus? E aí, a agência é tudo fechado, né, gente? Porque na agência é pra conter assaltos também, né? Tem que ter toda uma segurança. Então é tudo muito lacrado, fechado, enfim. Então é muito difícil. E eles foram lá, subiram lá, ficaram um tempão. E eu com a secretária, minha best, ficamos conversando um tempão lá embaixo. Até que, assim, gente, já era quase meio-dia. Daí a gente pensou, bom, uma lojinha de bijuteria? Vamos. Aí fomos numa lojinha lá perto, ficamos lá um tempão. Compramos umas bijus. Enquanto todo mundo tava assim, esperando. E aí, no fim das contas, era um... tipo um spray que tinha estourado dentro de um armário, sabe? Aí por isso que tava dando um cheiro de gás, porque spray tem gás dentro, né? E aí saiu pra tudo quanto é canto, não sei como que ficou tão forte, mas assim, não era... digamos assim... Era ruim, né, pra saúde, mas não era tanto quanto todo mundo tava imaginando que era um gás, tipo, que ia entrar dentro da gente. E a gente, ó... Não foi bem assim, então foi um dia perdido, porque daí eu fui na lojinha, voltei, aí terminaram o negócio, já era quase 1 hora da tarde, fui almoçar e fiquei lá enrolando até dar o meu horário pra ir embora. Foi um dia doido, porque eu pensei que eu ia morrer também, né? Só pra constar. Mas também tiveram coisas legais, tá, gente? Eu já compartilhei mais da minha experiência lá na Caixa, aqui no canal, de como foi, enfim, o que eu aprendi. E uma das coisas mais legais que eu fiz foi entrar atrás do caixa eletrônico. Eu achei sensacional, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Mas foi muito legal de ter essa perspectiva. E hoje em dia, como eu falei, eu dou risada dessas histórias, mas na época mexia comigo. Não era fácil, gente. Não foi fácil. E não é fácil trabalhar, né? Senão não se chamava trabalho. Mas hoje em dia eu dou risada, hoje em dia eu falo, tá tudo bem. Se você tá entrando agora no mercado de trabalho, saiba que
todas essas coisas fazem parte, tá? Do processo. Vão ter coisas não tão agradáveis, coisas mais tristes e difíceis, mas você vai saber lidar com tudo isso. E isso também vai gerar maturidade. Ou não. Tá tudo bem. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e me acompanha nos próximos. Tchau!